A gente começa com o líder do campeonato, que deve enfrentar o Cruzeiro usando força máxima. O lateral Alexandro se recuperou de um problema na coxa e volta a ficar à disposição. Você se ligou no adversário? Vai ser a primeira vez que o ídolo Gabigol vai jogar contra o Flamengo desde que saiu do clube. Boa tarde, meu patrão. A casa tá aberta. Bem-vindos, por favor, ali. Bem-vindos ao Bar da Saudade. O que é que vocês vão pedir? Um torresminho. Eu vou na empadinha de carne seca. Opa, boa. Valeu. Aí, Daniel. Obrigado. Tá aqui. Obrigado. Pastelzinho, meu camarada. Boa. Tá aqui. Empadinha. Bom apetite. Aproveite. Dedé, liga a TV, por favor. Claro, é pra já? O prato do dia é Gabigol. Vamos trocar uma resenha aqui. Sobre o sexto maior artilheiro da história do clube. Ele foi o maior ídolo da minha geração. 161 gols, 13 títulos. Sempre gol em decisão, é um cara que sempre decidiu pelo Flamengo. Em 12 finais pelo clube, Gabigol marcou em 11. 16 gols em decisões, inclusive em 3 finais de Libertadores. Aquele segundo gol em Lima, acho que não tem flamenguista que não chorou aquele dia. Quando também foi o maior artilheiro do Brasileirão dos pontos corridos, 25 gols. O Gabigol, ele tinha um superpoder. E esse superpoder era inflamar o Maracanã. O Gabigol, ele é um ídolo da nossa geração, ele é um ídolo da história do Flamengo. Mas ele se tornou um personagem muito polêmico. A questão da camisa do Corinthians acho que foi muito marcado, porque a torcida estava apoiando muito ele por causa da questão do doping. Pois a nação e o ídolo controverso vão se reencontrar amanhã. Será a primeira vez desde que Gabigol saiu do Flamengo e foi para o Cruzeiro. Esperamos que esse reencontro seja apenas ele sentadinho lá no banco, nem entre, para não correr riscos. Risco de quê? Risco de cometer esse crime contra o Flamengo. Isso ele não pode fazer jamais. Fazer um gol. Exatamente. Ele não pode comemorar contra a gente. Se ele fizer isso com a torcida do Flamengo, ele vai ser muito covarde com a gente. Mas se tratando do Gabigol, Ele é problemático. não duvido que ele não vá fazer a comemoração contra a gente. Todos sabem do meu carinho, do meu amor pelo Flamengo, isso eu nunca vou esconder. Então espero que seja um encontro legal e que o Cruzeiro vença, né? Mas a gente não quer cliente preocupado. Como vocês são clientes assíduos, fiéis, vou trazer um presente da casa pra vocês que não tá nem no cardápio. E aí, galera? Pra não ter saudade, por favor, cumprimentem aí, vá. Domingo vai ter gol do Pedro, não vai ter gol do Gabigol. Com toda certeza. Amém, com toda certeza. amém. Esse é o ano dele. Esquece. Agora O sósia do Pedro concorda. Ele foi muito decisivo no Flamengo, foi muito importante. E agora ele foi pro Cruzeiro, né? Agora é Pedro, né? Agora não, faz um tempo. Enquanto estavam juntos no clube, Pedro já era mais decisivo. Após a Libertadores de 22 até a saída de Gabriel, Pedro teve participação direta em 77 gols, entre autoria e assistência, mais do que o dobro de Gabriel, que teve participação em 33. até antes do Gabigol sair, quando ele realmente passou a não jogar tão bem, já tinha aquela expectativa do Pedro assumir, né, essa posição, essa responsabilidade. Infelizmente veio a lesão dele, né, e a gente sofreu junto com ele, né, e agora com o retorno dele está sendo assim melhor do que o esperado. Ou seja, um é passado, o outro é presente e futuro. Clientela satisfeita, fecha a conta e passa a régua. Galera, eu perguntei para uma fonte aqui do Flamengo se o Alexandro volta contra o Cruzeiro. A fonte do Flamengo apenas respondeu aqui agora, deve voltar. Então, atualizando para vocês aí, ao vivo, durante a gravação do vídeo. E agora, o assunto principal desse vídeo é os status das renovações de contrato no Flamengo. Pedro, Varela, Arrascaeta e Cleiton. Pedro e Arrascaeta, os dois têm contratos mais longos, Arrascaeta até 2026 e o Pedro até 2027. Varela tem contrato até dezembro e assim o Cleiton também tem contrato até dezembro.
Por que estão negociando renovação de contrato de Pedro e Arrascaeta? Vamos falar primeiro do Arrascaeta. O Arrascaeta ele não vai ter renovação nesse momento. Digamos, a atitude, o approach por uma possibilidade de renovação partiu do empresário do atleta. Não foi o Flamengo que demonstrou interesse na renovação, embora o Flamengo entenda que é um jogador, obviamente, muito importante. Mas dentro do Flamengo a decisão é não mexer, entre aspas, nessa situação agora. Esperar um pouco mais para avaliar a questão física do atleta, como ele vai reagir nessa temporada. Já o Pedro, eu já expliquei no último vídeo, mas para a nossa audiência rotativa. O Pedro, os empresários do Pedro tinham uma promessa da antiga gestão de uma renovação de contrato por uma valorização salarial, porque o salário do jogador está defasado em relação aos demais jogadores do elenco. E aí, quando a situação estava caminhando, veio a lesão do Pedro e, obviamente, a negociação parou. O Pedro voltou nessa temporada, voltou com tudo, e aí os empresários do jogador ligaram para o José Boto e falaram, olha só, a situação é essa. A gente tinha um acordo pela renovação, por uma valorização salarial. A gestão mudou, a gente entende, mas precisamos renovar para valorizar o salário do jogador que está defasado. O jogador recebe menos do que muitos jogadores que nem titulares são e que nem se destacam. O José Boto e os empresários do atleta chegaram no acordo, beleza, mas agora o José Boto tem que conversar com o BAP, tem que convencer o BAP, presidente do Flamengo, a topar essa renovação de contrato. Então agora o Boto se reúne com o BAP e depois dá um retorno aos empresários do Pedro. No caso do Arrascaeta, repito, nesse momento não vai rolar renovação de contrato, o Flamengo vai levar a banho-maria. Varela, negociação em estágio avançado para uma renovação de contrato até 2027, ou seja, mais 2 anos de vínculo. O compromisso atual dele, repito, vai até dezembro desse ano. Cleiton, os empresários, que são os mesmos empresários do Pedro, já avisaram que não vão renovar o contrato dele, pelo contrário, e que a qualquer momento podem trazer uma proposta para uma liberação imediata e fazendo parceria em divisão de direitos econômicos desse zagueiro que se tornou a última opção do atual elenco. A minha opinião em relação a essa história toda, o Pedro, a diretoria tem que fazer um esforço para renovar. Não pode correr o risco, mesmo um jogador de 27 anos, depois de 2 cirurgias no joelho, não pode correr risco de, entre aspas, perder esse atleta. Quando eu digo perder, não é também só no sentido literal, ele ser vendido, mas perder mentalmente, porque você não pode deixar um jogador desse chateado por conta de uma situação envolvendo salário. Vamos lá. O José Boto soube lidar muito bem com a situação do Gerson. O pai gritando, pai gritando, pai gritando. O José Boto conversou com o Gerson, falou, Gerson, olha só, segura o seu pai que a gente vai resolver essa situação. Situação resolvida, contrato renovado. Com Pedro, o Boto vai fazer a mesma coisa. A ideia, a estratégia é essa, vai conversar com o BAP para renovar. Varela, questão muito bem encaminhada, e o Cleiton, eu de fato acho certo os empresários não quererem renovar, porque o garoto tem potencial, é elogiado por todos os treinadores, mas nunca ganha minutagem, nunca ganha chance. E ele não foi liberado já para seleção, convocação de seleção de categoria de base, não foi liberado para empréstimo, nunca. E no Flamengo o cara não joga. O tempo está passando para o garoto. Libera o garoto, faz uma parceria aí de divisão de direitos econômicos, vida que segue e é bom para todo mundo. Eu, pelo menos, penso assim. E você, pensa como? Dê sua opinião aí nos comentários. Estamos juntos, até o próximo vídeo. Fui! Então é isso, galera. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!